Nossa pregação hoje tem como título: Não somos pingos, mas 3 pontos. Passagem muito conhecida em Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Passagem clássica sobre o efeito da palavra de Deus, conforme Ele, Deus, quer, quando a palavra dele é falada, é espalhada, é pregada. Então, Isaías 55, 10 e 11 diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim, todo o segredo destas 2 frases está nessa palavra assim. Assim, ou desta forma, será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Vamos orar. Senhor, a passagem desta é tão clara que dá vontade de parar, fechar a Bíblia e apenas meditar nela, para que eu não estrague o que já está dito aqui de maneira tão clara, tão perfeita, pelo teu servo Isaías, inspirado pelo teu Espírito. Tão claro, acho que uma criança entende isto aqui. Mas somos piores do que crianças muitas vezes, duros de entender as coisas, e precisamos de alertas, precisamos de uma abordagem mais clara, mais simples, olhando outros ângulos. E eu gostaria então que tu me desse o privilégio de compartilhar com quem for ouvir estas palavras, estar ouvindo, para crescermos juntos nas verdades aqui estampadas. Nos edifica em Cristo, Senhor. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. No versículo 10 já encontramos uma descrição interessante do ciclo da água, antes que ela evapore e volte de volta para as nuvens de onde ela veio. Não vou entrar nesse detalhe, mas é muito curioso como o profeta vai realmente nas várias etapas de utilidade da água ou da neve, que é água de outra forma, as utilidades aqui para a vida humana. Então, como eu falei, o segredo, o toque, é a palavra assim, ou desta forma, da mesma maneira. Então, aí Deus faz a aplicação do que ele tinha acabado de dizer. Ele compara a palavra de Deus com a água. Como? É muito claro. Do jeito que a água vem do céu e faz um serviço aqui na terra, ou vários serviços, como ele descreveu aqui: regar, fecundar, fazer brotar, dar semente. Então ela tem uma diversidade de serviços, a água, serviços que Deus designou para ela, para a natureza. Claro que a água aqui é um exemplo só, tudo isso poderia ser aplicado na natureza de uma maneira geral. As coisas acontecem com um propósito. Então, concentrando na água, você pode olhar para uma água, um pedaço d'água, um pingo d'água, e dizer: você tem um propósito, um floco de neve, você tem um propósito aqui. Você vai fazer isso, isso ou aquilo, mas exatamente aquilo para o qual você foi criada ou criado, você vai fazer. Aí ela vem, faz o serviço e volta. Mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada de alguma forma, ou como um floco de neve, ou pingo de água, ou um outro tipo de forma qualquer, com
comparativamente, ela tem um propósito para ser cumprido aqui na terra. Geralmente esta passagem é aplicada, aliás, corretamente, para o efeito salvador da pregação. Vamos confiar, se Deus quiser Ele vai salvar. A pessoa pode nem ter ouvido direito, ou fingiu que não ouviu, ou esqueceu, daqui a 10 anos se lembrou de novo daquela palavra que ouviu naquele momento no ônibus, à noite, na viagem, e ela se lembra, e Deus então faz aquela palavra germinar e fazer o propósito que Ele queria. Então confiemos que Deus é um Deus poderoso e que tem propósitos para salvar as pessoas. Ótimo, e é gostoso lembrarmos assim mesmo, e é extremamente importante nunca esquecermos isto. Mas não esqueçamos, irmãos, um aspecto importante, é um outro efeito da pregação da palavra. Sabe qual é? O contrário: condenação. A palavra de Deus, ela condena. Ela condena de uma tal forma, ela fecha o coração de alguém de uma tal forma que arrepia de medo ao pensar no tanto que Deus fecha o coração de alguém quando Ele quer fechar e não tem quem abra. É a mesma palavra que Ele mandou para dar vida, Ele manda para, não vou nem dizer nem dar a morte, porque os homens já estão mortos em seus pecados, mas Ele lacra aquela morte. Há uma passagem forte, pouco explicada, 2 Coríntios 2, 15 a 16, eu já preguei sobre ela. 2 Coríntios 2, 15 e 16, eu não vou explicar bem agora não, porque eu não quero desviar do nosso trechinho lá em Isaías, mas vem bem a calhar, é só um toque que eu quero dar, uma lembrança para vocês, quando se lembrar desse versículo, que é muito comum e muito conhecido até de cor, esse de Isaías 55, mas diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Sabe o que isso significa? É que quando nós pregamos aquela palavra, pode resultar em salvação, vida, cheiro de vida para a vida, bom perfume de Cristo nós somos porque fizemos isto. Aí quando nós pregamos e esta palavra não vai levar vida, ela vai levar morte, então aquela palavra tem cheiro de morte para a morte, aí infelizmente nesse momento nós cheiramos mal diante das narinas de Deus como o perfume de Cristo. Não, absolutamente, nós somos bons perfumes de Cristo da mesma forma. Então o que importa é que você pregue Cristo. Ao pregar Cristo, você já está exalando um perfume maravilhoso ao Deus respirar. Mas e resultou o que, Senhor, a minha pregação? Qual foi o efeito que tu quiseste que ela tivesse aqui? Não importa. Não importa. Só isso aí daria a pregação inteira. Eu disse que eu não queria entrar, porque essa passagem eu acho fantástica, porque nos anima inclusive a não ficar atrás de resultados. Eu preguei e não se converteu ninguém, nem minha mãe, nem meu cunhado, nem meu primo, meu vizinho, meu inimigo, meu amigo. Eu fiz tudo, preguei para eles e não vejo ninguém se convertendo. Eu não devo servir perante Deus, meu serviço não tem. Para! Não lhe interessa o que Deus tem para aquele floco de neve ou para aquele pingo d'água, não lhe interessa. O que interessa é que aquela neve caia na hora certa e cumpra o propósito dela, e a águazinha lá, e você faça o seu propósito de pregar. Então, pense nas duas coisas: eu vou pregar, e essa palavra tem um propósito. Muita coisa acontece depois de uma boa chuva.
Aliás, uma mesma chuva pode fazer germinar aqui uma colheita aqui, ser um excelente resultado, pode provocar aqui um arrombamento do outro lado, ou alagar uma área que não estava bem trabalhada. Não se sabe bem o resultado de uma chuva grande. Deus sabe. Depois de uma boa exposição da palavra de Deus, não se sabe o resultado. Aliás, Jesus disse que o vento vem, a gente ouve a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o trabalho do Espírito Santo é misterioso mesmo. E é para ser. Isso não deve nos perturbar. E qual é o resultado então do trabalho do Espírito Santo numa determinada pessoa? Depois que cai a chuva da palavra na alma da pessoa, e vai ser o que daí? Não sei. E você não sabe. Pastor, também é confuso esse negócio. O senhor disse que não sabe, vai ser para um lado, vai ser para o outro, vai dar salvação, vai dar condenação. E tudo que o senhor diz aqui é que se der um ou é outro, está tudo bem diante de Deus, porque nós somos o bom perfume dele e façamos nosso trabalho, e o propósito é dele e pronto. Mas quer dizer com isso o quê? Eu tenho um objetivo muito claro com vocês. Lembrar que com essa revelação aqui, nós precisamos orar pelos que ouvem a palavra de Deus, diretamente de você, da pregação do púlpito da sua igreja, de um livro que um amigo seu deu para alguém, um irmão deu para outro, e você sabe que aquela pessoa está exposta à pregação. Você lembre-se de que essa pregação vai cair naquele ouvido, nunca de uma maneira casual, não de uma maneira aleatória, por mais misteriosa que seja, não significa que não tenha um propósito claro, divino por trás disto. Isto é importante para valorizar a pregação que você diz. Quantas vezes você pensa, eu devo falar do Evangelho, o pastor vive dizendo isso, a Bíblia manda mesmo e tal, eu devo falar do Evangelho, até como desencargo de consciência, e fala, ou até com boa vontade mesmo, não é por obrigação, mas gosta, tem prazer, mas não passa muito disto. É como dizer, você soube da novidade, vai ser feriado, dia tal e tal, é uma novidade que você passou para alguém, uma curiosidade qualquer. Uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia para você, fala da salvação, que é ótimo isso, mas é muito mais fundo do que isto. Senhor, eu preguei hoje a tua palavra, vou dormir agora, estou na minha cama aqui já apagando, mas naquela hora, na hora de sentei ao lado do almoço daquela pessoa, eu preguei a tua palavra. Isso não é pouca coisa não. Um pingo d'água tem uma função na tua mente para desempenhar nesta terra, lá no meio dos Alpes, sei lá onde, aí no sertão, desse mundão aí, e a tua palavra foi pregada pela essa língua, para o coração de um ser humano que tu criaste. Isso é grande, gente. Um dos piores defeitos nossos é desvalorizar coisas espirituais que têm importância. Banaliza. Nunca banalize uma palavra que saia da sua boca sobre Cristo. Então eu quero sugerir 3 sugestões para essa oração, e é só o que eu quero. Primeira, expressar a confiança de que Deus tem um propósito para aquela pregação e para a pessoa que ouviu, e que Deus tem o poder de realizar aquele propósito. Expresse e diga isso para Ele. Não foi à toa. Não foi à toa. Segundo, interceder diante de Deus para que Ele salve, se quiser, os que ouviram. O fato de eu dizer que a nossa pregação pode resultar cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte, e que independente disso nós somos o bom perfume de Cristo, não significa que vai gerar em nós uma espécie de um indiferentismo. Estou nem aí, preguei, oh, coisa boa, sou bom perfume de Cristo, tudo que eu quero na vida
Agora, se aquele próprio desgraçado se converteu, ou se arrependeu, ou se endureceu mais ainda, se ele ficou mais morto do que já era, cheiro de morte para morte, vida para vida, não estou nem aí, não depende de mim mesmo. Eu não tenho maneira de saber, então não vou nem esquentar. Vou orar para Deus me dar uma pregação correta, séria, sincera, mas não estou nem aí com o resultado. Errado, está tudo errado, claro. Essa questão de salvação é misteriosa demais, a ponto de Deus dizer que Ele gostaria que todos fossem salvos. E Ele não escolhe todos para serem salvos. Eu não vou entrar nisso. Mas está na Bíblia, duas coisas. Então é claro que há profundidades incalculáveis para nós aí, em termos de tipo de amor de Deus, amor eletivo de Deus, amor soberano de Deus, tem um monte de coisa que eu não vou entrar aí, não é o caso aqui. Mas não pense que é simplesmente pregar, se sentir bem porque pregou e agora é bom perfume de Cristo, e o resultado não está muito, você não está muito preocupado. Deus gostaria muito, com certeza, que você acompanhasse aquilo. A Bíblia diz o tempo todo: orai uns pelos outros, interceda, se preocupe, ligue-se com aquela pessoa. E não é dizer, Senhor, tem que salvar, porque eu preguei, eu falei, meu parente, é meu querido, é minha mulher, meu esposo, salva, de uma maneira insistente, não, de uma maneira muito, eu diria até carnal, porque na hora que deixa a vontade de Deus de lado, passou a ser carnal. Então, Senhor, eu desejo intensamente, olha minhas lágrimas aqui, anos e anos e anos, choro diante de Ti, de vontade para que Tu convertas o fulano, a ciclana, para quem eu tenho já pregado tanto e tudo, e eu não vou insistir enquanto eu viver, que Tu salve essa pessoa, mas seja feita a Tua vontade. Pronto. Mas mostre interesse pelas pessoas para as quais você pregou. Terceiro ponto: persevere na transmissão desta palavra. Além de não sabermos o efeito, não sabemos quanto tempo é o depois para que o feito apareça. Se e quando for aparecer, não sabemos. Nós estamos muito ligados com o timing, né? Com o tempo, e quando e somos impacientes e tudo. Vamos tentar nos desligar deste fator. Seria bom, não tem vantagem nenhuma ficar numa ansiedade, numa coisa assim. Pode ser um dia, pode ser 20 anos, pode ser nunca, que nós vamos ver em vida o efeito da pregação da palavra que você falou para alguém, ou uma vez, ou duas, ou 10, ou muitas vezes. A impaciência de ver resultados pode levar ao desânimo na pregação e todo o trabalho que a envolve, porque muitas vezes custa pregar. É até difícil nós imaginarmos o que significa eu dizer isso, que custa para nós pregar, porque na realidade hoje custa pouco, muito pouco. Custar pregar quando você vai preso porque pregou, porque você leva uma surra porque pregou, você é considerado fora da lei porque pregou, você é queimado porque pregou, como já aconteceu muito na história da igreja. Ainda hoje há pessoas que sofrem muito pelo simples fato que para você é tão banal, para mim tão fácil pregar. Mas o que houve com o irmão fulano? Eu soube que ele foi preso, torturado. Foi o crime que ele fez. Pregou. O que mais? Não, pregou o quê? A palavra de Deus, Cristo ressuscitado, só. É difícil até nós imaginarmos, gente, o que é isto, mas difícil ou não, imagine, que é para ser uma coisa realmente difícil, dura e altamente valorizada para nós, pregar a palavra, e o fato de ser assim, merece nossa insistência. Muitas vezes são necessárias várias chuvas, né, para germinar devidamente uma lavoura, um ambiente. Não desista de pregar, convidar, reconvidar e sugerir conversas. Quando eu digo reconvidar, não estou pensando só em culto, é uma conversa, é um estímulo, talvez melhor do que o verbo convidar. Estimule, reestimule, com jeito, com sabedoria, com discrição, mas
Tudo isso, se você considerar importante o fato de você transmitir alguma palavra. Se você não considerar importante, você não vai valorizar muito, nem vai insistir nem coisa nenhuma. Então, eu quero terminar lembrando que já comentei inclusive, os pingos de chuva não têm a menor ideia da missão quando eles caem das nuvens. O que eles vão fazer por aqui? Não somos meros pingos de chuva, obviamente, mas os planos de Deus são tão acima dos nossos, tão acima, que nós também, quase como os pingos de chuva, num certo sentido, sabemos muito pouco dos detalhes dos planos de Deus quanto ao efeito da pregação que você vai fazer com a sua boca e eu com a minha. Quase como eu disse, não somos pingos, mas somos perto, no sentido de não sabermos. Só que isso, em vez de nos diminuir, dizer, como pingo, então eu estou parecido com um pingo não tem nem raciocínio. Mas evite dois extremos. É porque às vezes nós queremos ser mais do que é para sermos, e queremos entender as coisas e ver mais do que é para ver. Como não conseguimos, desanimamos, e nem vamos chegar ao extremo e dizer, eu sou um mero pingo, já preguei, falei, agora Deus cuide, não ligo mais para isso. Não, eu acho um meio termo, um equilíbrio, e que, Senhor, num sentido eu pareço com um pingo, porque eu não sei o propósito exato, preciso, que o efeito da minha palavra vai fazer naquela pessoa, o teu propósito. Mas sou muito acima de um pingo para saber que é um Deus poderoso que está em jogo. O propósito é teu. Eu sou um ser humano, perdido, condenado, eis agora salvo em Cristo, teu filho. Tenho capacidade de falar, tenho inteligência para dizer, argumentar, e sei que tem teus propósitos, então, e queres que eu acompanhe, queres que eu ore, queres que eu me esforce, queres que eu interceda, então eu farei tudo isto e deixo contigo o resultado. Deus nos ajude enquanto nós vamos pingando de pregação em pregação. Quando eu falo pregação, por favor, não pense em mim neste púlpito com o microfone na frente. Eu quero arranjar outra palavra para falar pregação, porque pregação tem cara de pastor. E eu não quero falar disto, não estou falando disso, deveria até ter avisado isso desde o início da pregação. É a sua palavra, o seu papo, a sua conversa, sua troca de ideias, seu e-mail, seu Skype, seu telefonema, sua conversa casual. É isto que eu digo. Não é pregação, como eu estou fazendo aqui, toda preparada, estudada e tal. Não, porque assim eu vou acabar intimidando você. Esse eu vou estar pregando por aí, com propósitos aí divinos por trás da minha pregação. Pastor, deu a entender isso? Se eu der a entender isso, eu vou começar tudo de novo, porque eu não quero dar a entender isto. É a sua conversa simples, natural, dando um bom dia. Dando um bom dia para um colega no trabalho, uma troca de frase com alguém, talvez na esquina de um sinal. Pá! Você joga ali uma palavra do Evangelho, você logo uma palavra de Bíblia ali, de conceito. Você está pregando, e o seu pingo caiu no coração da pessoa, e que Deus faça germinar como Ele quiser. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, valorizá-las e vivenciá-las mais, porque isso é o que dá sal, gosto à vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.